que agora vai, deixa eu ver aqui. Olá a todos que estão aí. Acho que agora foi. Tá bom. Boa noite, queridos irmãos André, irmã Letícia. Samira, você está aí, Samira? Olha o vovô aqui. Hoje de manhã a gente estava brincando. Mas que bênção, né? Nós temos ficado juntinhos. E brincamos um montão. Graças a Deus. Foi uma bênção. Irmãos outros também, queridos amados, né? Todos os amados irmãos que estão acessando o Facebook, acessando o site do live stream, nós estamos saudando vocês em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Quer dizer, o Senhor tem nos dado um tipo de sentimento que vem dele mesmo, né? E em nome dele, então, a gente tem a alegria de dizer um oi, né? De dizer sobre essa graça da gente poder estar aqui pensando os pensamentos do Senhor, no sentido de que esses pensamentos de fato formem a nossa vida, né? Esses pensamentos do Senhor, eles não, de fato, revestem a gente, né? E nos mudam conforme o conteúdo da sua palavra, do seu poder, em fazer isso no ser humano. Então nós pedimos a Deus que abençoe vocês, né? Todos que estão aí, o Salim que está aí também, né? Os irmãos que estão aí também nesses lugares, nas suas casas, onde vocês estiverem. Os irmãos também lá do futuro que forem assistir algum dia lá na frente, né? Fora desse ao vivo aqui, vocês que estarão sendo tocados pela graça do Senhor lá no futuro, porque para o Senhor não tem futuro, né? O Senhor, ele é eterno, né? Muita gente fala assim, você não tem futuro. Quem não tem futuro é o Senhor, né? Ele é o eterno. E o nosso ser, a nossa vida, ela é alcançada de uma forma esplêndida, maravilhosa, né? Sobrenatural, por aquele que é fora do tempo, aquele que é o eterno. Daí a sua elasticidade eterna. Não é um termo adequado, mas dá para meio que fazer uma ilustração, né, que de fato ele ultrapassa por todos os períodos de tempo, né, desde uma eternidade até a outra eternidade. Nós somos as testemunhas de que de fato existe tempo. Nós fomos incluídos dentro do espaço, dentro do tempo, né, dentro da história, nós fomos incluídos. Então nós estamos sendo um ato milagroso da parte do Senhor, do Eterno, aquele que é o Eterno, cujos dias não se contam, né, cuja grandeza é absoluta, né, cujo senhorio é majestoso, aquele que é eternamente. Esse que é eternamente, ele nos fez, quer dizer, fez o conteúdo do espaço, do tempo, da história. Dentro disso aí nós estamos incluídos, e isso é temporário, né? Isso é momentâneo. Isso envolve aspectos materiais, tudo isso não menos sagrado, não menos sagrado. Toda essa dimensão da existência, ela é sagrada, porque ela decorre daquele que é o santo, 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 né? Daquele que é sublime. Então, ele que de fato gerou todas as coisas. Não tem nada que existe
que tenha se autogerado, né? Então nós estamos inseridos dentro de um propósito, e quando o ser humano perde a relação com esse autor que se revelou a nós, quando o ser humano perde essa relação, né? Deixa eu ver. Amém, irmão Tiago. Amém. Irmão Tiago dando um oi, né? Graças a Deus estamos aqui também. Então, quando a gente perde essa relação, irmãos amados, a gente fica à deriva, dentro do espaço, dentro do tempo, dentro da história. Não é possível entender o significado do espaço, tempo e história, nem da nossa vida, nem de nada. Né? O ser humano ele fica à deriva, gerando significados e significâncias, ideias que ele possa usar, inclusive, usar o tempo, né? Usar o espaço, usar a própria história, do modo que ele acredita que seja o certo. Então aí começa-se a gerar uma série de incongruências, né? Uma série de imaginários que se julgam os seres humanos possíveis, né? Imaginários possíveis. Então aí um labirinto, né? Em que todos estão ali dentro, sem saber a entrada, a saída, nada, o significado de nada, a visão de uns. Não gera nada construtivo, né? Nada construtivo realmente. Então a pessoa olha aqueles elementos que ele tem capacidade de ver, de verificar com os seus sentidos, e ele começa a ter aquelas formações teóricas, né? Do que significa, o que é aquilo. Para uns, ele é o gigantesco. O ego dele é tamanho, ele chega a inflar, a inchar o ego tanto, que ele chega ao ponto de dizer não a Deus. Tá? Então o ego é tão grande, o egoísmo chega ao limite, né? O limite máximo do egoísmo é quando o ser humano chega ao ponto da sua patologia espiritual, né? A sua psicopatia espiritual é tamanha que ele, ou pneumopatia, né? Egopata, é um egopata. Aí ele chega a esse ponto, onde ele manifesta isso, assim dizendo: a paz, minha irmã Idamara, que bênção, também estamos aí, né, caminhando. Então ele tem essa expressão, ele expressa dessa forma, não há Deus. Então ele se torna, aí para mostrar um pouco de humildade, aí ele diz assim: olha a imensidão do universo, aí ele reverte a coisa. Aí ele dá o conteúdo da imensidão ao universo, olha as estrelas, olha as galáxias, né? E olha nós aqui, um pó, né? Um pó. Está aí Felipe, Zilma, que bênção, né? Irmã Zilma também, bem-vinda aí, no nosso relacionamento de cartas tecnológicas abertas, né? Não sei fazer isso. Para tantos e tantos irmãos em todos os lugares, aqui, lá nos sites onde tem os irmãos na Irlanda, os irmãos lá em São Petersburgo, lá em Moscou, aqueles irmãos lá na Califórnia, né? Aqueles que estão por todos os lugares que têm acessado sempre, né? Os irmãos aqui no Brasil, tantos estados, e aqui no estado de Santa Catarina, todo mundo sendo alcançado de uma forma preciosa pelo Criador, pelo Eterno. Então, essa situação tão trágica que vai ocorrer com a perda da relação com o Eterno, gera esse ego inflado, o ego da pessoa fica tão grandão, tão grande. Oi, irmã Gemima, graças a Deus,
Deus abençoe também tua vida, né? Todos aí. E a gente está sendo agraciado pelo Senhor com a presença de todos vocês. E também pedimos a Deus, então, a Deus, né? Esse Senhor que nos revela exatamente a dimensão que nós temos, a dimensão que nós somos. Nós não somos nem um ser miserável, no sentido assim da inutilidade, e nem somos Deus, né? Então, nós somos aqueles que o Senhor criou para Ele, para que essa relação se estabeleça a partir dEle, né? E a partir dEle, será também por meio dEle. Ele não se omite, né? É uma grande bênção mesmo, imagine, uma grande bênção. Então, a gente está em comunhão, né? Aquele aroma, né? Tem um aroma aqui, irmão, vocês não estão sentindo aí, mas é um aroma chamado a Dama da Noite, né? Então, essas horas começa um pé, né? Aquele pé. Mas essa perda da relação com o Criador, queridos irmãos, né, ela vai gerar esse desconcerto total em nós, né? Mas sabemos pela própria palavra do Senhor que Ele nos faz na dimensão exata. Não somos Deus e nem somos um nada. Nós temos aquela dimensão criados para Ele, por meio dEle. Então, Ele não se omite. O Senhor, esse Criador, Ele não se omite de conduzir as coisas todas. É claro que quem não está na relação não vai entender o modo como Ele conduz todas as coisas. Não consegue. E quando tenta entender, a mente não tem esse alcance. Não dá, né? Aí ele fica estudando as órbitas dos planetas, né? As órbitas das moléculas, dos átomos, as reações humanas, químicas, e acredita que com isso ele está descobrindo todos os segredos do universo. Então é uma infantilidade patológica, de novo, né? Uma egopatologia, egopata. Um negócio muito estranho, bizarro. E irmão Eliseu, que bênção, irmão Eliseu. Deus abençoe, irmão Eliseu, né? Quando o Senhor te encontrou, aí o Senhor foi lá e te encontrou tua esposa, a irmã Maria José, né? Encontrou as crianças. Agora não são mais crianças, né? Já lá se vão 20 e tantos anos, 21 anos, ou por aí, né? Então eles já estão todos grandes, né? Mas foi uma grande bênção ver o nascimento em Cristo desses amados irmãos, né? Não tem nada tão precioso do que nascer de Cristo. Não tem nada tão precioso, né, irmãos? O Senhor Jesus Cristo é aquele que permeia, então, pelo caminho, Ele caminha conosco. Ele jamais esteve à parte da sua criação, jamais esteve longe de qualquer ser humano. Agora, o ser humano está absolutamente, é um paradoxo quase, porque enquanto o eterno Criador sustenta todas as coisas, irmã Zilma, paz também. Deus abençoe o Saloto, Deus abençoe a Zilma, Deus abençoe sua família aí em Paraíba do Sul, queridos irmãos, né? Estão lá, a gente tem orado por vocês. A turminha de Campinas, a turminha, o Danielzinho, aí Danielzinho, tô vendo você aí, ó. Brincadeira, não tô vendo não, eu tô só brincando contigo. Eu imagino você, né? Aí, Danielzinho, olha, fica firme, né? A turminha lá, a criançada, tem aí tanta criançada, né? Os filhos da Adriana, né? Tem 2 da Adriana. Ah, 2 da... Kleber. é Fabiana.
Fabiana e Kleber. Tem os dois. Tem mais. Tem mais, a filha do Tiago, né? Os irmãos ali. Tem Muita gente boa. Tem a chegada do Miguel. O Miguel, agora ele está com... Ô Miguel, quanto tempo você tem aí, Miguel? Olha, eu acho que ele está falando que ele tem uma semana, 15 dias, Acho, né? 10, por aí, né? É, por aí. Miguel, né? Tem sido uma bênção. Tem o irmão do Miguel, que é o Samuel, né? O Samuel, que está com 4, né? Vai fazer 5 agora, né? Vamos fazer 5. O Pedro, olha só, Pedro, você está aí, Pedro? Tá firme? É, Pedro vai fazer 5. A Manuela vai fazer 5. A Esther já é adolescente, né? Que bênção. Deixa eu ver aqui. Olha lá, 11 dias. Diz a Catiane aí. 11 dias. Que maravilha, que maravilha. Miguel tá forte, né? Tá crescendo forte. Graças ao Senhor. Olha, irmãos, é uma bênção essa criançada, né? Tem então a Esther, depois tem Gabriel também, tá já adolescente aí, né? Turminha, todo mundo firme. E estão crescendo esse povo. A Samira, eu falei Samira. Samira tá lá, né? Então, maravilha essa turminha. Né? E tem lá também a Zilma, tem a netinha, né? A Zilma tem uma outra netinha lá que nasceu há pouco tempo. Então, Deus abençoe aí vocês. Todas essas crianças, todo esse povo que está surgindo aí pela graça de Deus, vindo, né? Em crescimento. Nós temos orado para que cresçam naquela dimensão, Graça, né? Da compreensão. estatura, graça, Em sabedoria, né, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Então, como é que se processa esse tipo de crescimento, né? Então, Deus está preocupado, amando que nós saibamos nos nutrir desses elementos necessários para que haja esse crescimento, né? O primeiro elemento necessário é que a gente entenda o chamado de Deus, desse Criador, né? O chamado dele, porque ele chama a gente para essa relação se estabelecer, né? Então, é o que ele mesmo diz como novo nascimento. Então, nasceu ali a criança, mas os pais devem saber que há um novo nascimento a ser nascido. E que esse não depende do pai nem da mãe, né? Não depende nem do pai, nem da mãe, nem de religião alguma. Vocês já viram João capítulo 1 ali, né? João 1. Então, essas revelações que chegam para nós, queridos, é o cerne, né? É a raiz, é o caule, é a árvore, é tudo, né? Então, João, a gente tem a expressão da parte de Deus de que nós temos que estar sabendo pela palavra dele, claro, senão a gente não vai saber. As pessoas vão imaginar que esse nascimento é o primeiro e o final, né? Ele não é o final. Ele, de fato, é o primeiro nascimento. Mas há o segundo nascimento e que todo o ser humano precisa estar recebendo essa notícia, essa palavra de João capítulo 1. E notem bem João capítulo 1, lá no versículo 12 e 13, ele diz que todos aqueles que receberam a Cristo, todos que o receberam, quer dizer, não há nenhum tipo de discriminação da parte do Senhor, né? O Senhor chama todos. O problema aí é que acontece das pessoas não quererem essa relação, aí já é outro problema. Mas Deus chama todos. E esse outro problema está descrito também em João 3.
quando Jesus disse que as pessoas amaram mais estar sem Deus do que estar em Deus. João 3, Jesus fala sobre isso. Mas aqui, notem, irmãos, isso é extremamente importante, a gente receber essa palavra, porque o Senhor está dizendo aqui que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que o receberam. O receberam quem? Cristo. Agora, quem é Cristo? Né? Aqueles que o receberam, quer dizer, tem muita gente que pensa que Cristo era um profeta, que Cristo era um grande mestre, que Cristo era um grande educador, professor, líder religioso. Ele não é nada disso. Né? Aqui em Mateus capítulo 1, isso é outra palavra que a gente tem que receber. Claro, tem gente que não quer nem saber dessa palavra, então ele vai ficando do jeito que ele está mesmo. Não vai mudar em nada. Né? A pessoa fica ali naquela deriva, como a gente falou no começo, a deriva, vagando no vazio, correndo atrás de nada. Aquilo que ele define como nada, pode ser carro, pode ser casa, pode ser emprego, pode ser dinheiro, né? Pode ser os objetivos e metas e alvos que ele estabelece por si, como pessoa. Né? Quem somos nós para conseguir acertar o alvo eterno? Tem gente que não acerta nem o que vai fazer daqui uns dias. Ele não tem noção do que vai acontecer amanhã. Quem tem noção do que vai acontecer amanhã? Não tem ninguém. Ninguém. Mas nem vidente, mas nem ninguém. Não existe esse tipo de coisa. A questão do amanhã é absolutamente desconhecida de todos. Nós podemos projetar, prever, no sentido de cálculos humanos e imaginativos, coisas assim. Ninguém tem certeza. Então, no entanto, as pessoas se arvoram em si mesmas. Ao se arvorar, elas dizem o seguinte, né? Nós vamos agir do jeito que a gente quer. Vamos buscar então uma casa, um carro, metas, outra empresa, vamos comprar 10 empresas o mês que vem, vamos comprar 50 iates, vamos comprar 10 ilhas, 20, 30 ilhas, eu tenho R$1 trilhão, agora eu vou querer mais R$2 trilhões, então o cara vai atrás. E ele imagina que isso é algo. Né? Então a pessoa, ela se ilude nessa situação. Então a caminhada na nossa vida, ela só se estabelece no seu objetivo real, não que, inclusive, até por isso, por conta de Deus estar ocupando o lugar que deve estar em nós, nós vamos estar norteados a lidar com todos os elementos dentro da criação. Né? Aí se estabelece um parâmetro exato de todas as coisas. Né? Agora, todos aqueles que o receberam, é preciso então que tenha essa relação se estabelecendo. O receberam Cristo. Cristo não é um profeta, embora ele tenha profetizado as coisas e tal. Ele não é um mestre, embora ele tenha ensinado muitas coisas. Né? Ele não é o melhor médico que já existiu, como dizem, o melhor psicólogo que já existiu, o melhor administrador que já existiu. A quantidade de livros que tem saído tentando extrair, sugar das informações bíblicas, elementos para formar outros parâmetros assim, é muito grande. Né? Mas ele não é nada disso. Em Mateus 1, é extremamente importante receber essa revelação quando o Senhor, o anjo de Deus, diz assim: eis que a virgem dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel. E aí é hebraico, né? É uma palavra hebraica que já traduz aqui logo embaixo, que quer dizer Deus conosco.
Deus conosco. Eu acho que todo mundo sabe isso. Eu estou lendo uma coisa que todo mundo já sabe. Todo mundo sabe hebraico, né? Eu já falei outro dia que hoje tudo que tem de gente falando hebraico é uma brincadeira, né? Então, diz aqui, ó, Deus conosco. Mas o que isso significa? Significa que Deus significa que Deus andou aqui conosco. Ele andou no mundo em forma de gente, né? Deus andou no mundo em forma de gente. Irmãos, que é isso, né? Que coisa mais impressionante. Ele esteve aqui, aquele que criou o universo, né? Aquele que fez todas as coisas, aquele que era chamado no Antigo Testamento de o Eterno, ele se fez carne, ele se fez pessoa. Isso está descrito em João também, além de estar sendo falado aqui para Maria, que aquele que ela ia gerar era o Criador do universo que estava se fazendo gente, pessoa. Então é esse que é descrito lá em João, que a gente estava lá em João, né? Nós estávamos em João, né, irmãos? Quando João diz assim, a todos quantos o receberam. Então, até explica mais no versículo aqui. Esse sim, aqueles que o receberam, quer dizer, a Cristo. Porque Cristo é Deus, somente Deus pode gerar um filho de Deus. Por isso que está dizendo aqui, né? Deu-lhes, a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque Ele é Deus. Né? Então, esse Jesus, ele não é um líder religioso, nem instituiu religião alguma. Por isso que quando a gente tem sempre insistido, né, em afirmar pelas Escrituras que quando Deus nos chama, Ele nos chama para Ele. Vinde a mim, disse Jesus. Né? A Ele, a Cristo. Ele é Deus. Então, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, irmãos, aí essa relação se estabelece através de uma filiação, de um novo nascimento, uma filiação por nascimento. Por nascimento. Deus gera alguém. O Deus, que é Cristo, gera alguém. Ele tem o poder de gerar alguém. É só Ele que tem esse poder. Inclusive diz aqui que estes que estão sendo descritos aqui como filhos de Deus, no versículo 13 diz, estes não nasceram em nenhum aspecto, nada, com relação a sangue, com relação a pai, com relação a mãe, com relação ao ser humano, nada. O Deus que gera uma pessoa faz dessa pessoa seu filho. Então, seu corpo. E essa pessoa passa a ser de Deus. E andar com Deus também. E ter esse crescimento para pensar os pensamentos de Deus. Para ser conduzido conforme as ideias e palavra de Deus. É evidente que isso não tem nada a ver com religião alguma nesse mundo, com cristianismo algum. Quando Deus começou a relacionar-se com as pessoas, Ele chamou Abraão. Né? Ele chamou Abraão. Esse homem foi seguindo Deus. Esse homem chamava Abrão. Como Abrão, ele não era filho de Deus, não tinha nada a ver com Deus. Quando Deus o fez aquela chamada, e ele passou a seguir Deus. Quando Deus fez a chamada e Abrão passou a seguir Deus, Deus mesmo mudou o nome dele no nome que agora Deus estava dando por ser seu filho, que era Abraão.
Quer dizer, agora ele está seguindo num propósito que Deus tem para ele e vai fazer o que Deus tem para ele, porque ele e Deus agora são a mesma carne, vamos dizer assim, o mesmo sangue, a mesma família. Ele é filho de Deus. Em outro momento, Jacó foi alcançado por Deus. E quando Jacó, naquela condição que ele estava, todo mundo conhece a história de Jacó, era uma pessoa absolutamente imoral, era uma pessoa desonesta, enganador, né? Enganava o pai, enganava todo mundo. Era um tipo que queria só tirar proveito de tudo. Enganou o irmão dele, fez várias coisas para enganar, até que Deus, o Deus, e ele se encontraram num determinado momento lá no deserto, e ele já falava nesse momento então com Deus que não queria mais essa vida, e que ele acreditava que Deus poderia alcançá-lo na sua desgraça, na sua condição de um homem desprezível, né? Esse é Jesus Cristo, que alcança as pessoas, né? Ele alcança, como sempre alcançou. Jesus alcançou pecadores e tirou o pecado deles, né? Jesus alcançou pessoas feridas e curou as feridas deles. Jesus encontrou-se com cegos e curou a cegueira deles. Jesus encontrou pessoas paralíticas e curou a paralisia deles. Jesus encontrou viúvas, mulheres que estavam enterrando seus filhos, famílias enterrando seus filhos, e Jesus ressuscitou eles da morte. De fato, Deus conosco. Jesus olhou para a tempestade, para o tempo, para aquelas intempéries terríveis que um mar pode gerar, e aqueles amigos e discípulos dele naquele barco, com medo terrível, já sabiam que iam morrer. Ele se levanta e diz: para, mar, para, vento. E aquilo parou, aquilo se estabilizou, acabou, não tem mais tempestade, não tem mais temporal, o dia fica lindo. Esse é Deus conosco, né? É Deus conosco. Aquele que alcançou aquelas pessoas solitárias, que estavam tristes, e deu alegria a eles, e deu comunhão a eles. Encontrou gente cheia de demônios e libertou eles. Milhares de pessoas com fome e alimentou eles. Esse é Deus. Deus conosco. Esse é aquele que faz a gente nascer de novo, né? É Ele que dá essa vida a nós e nos conduz também, porque da mesma forma que Ele andou aquele tempo que Ele teve na vida, né, Ele poderia ter morrido bebê para fazer a obra da redenção. Era o sangue dele. Ele poderia ter morrido bebê, né? Assim, né, usando uma reflexão simplória até, mas não foi assim. Adolescente, não, ele foi lá na cruz, né? Ele percorreu uma distância, um tempo de vida, mostrando que todo esse encontro com as pessoas é propósito de Deus alcançar, né? Olha, vocês estão ouvindo aí? Não sei se vocês estão ouvindo. Está passando alguma coisa bizarra ali na frente, ó. Tá vendo? Ele ouça todos ao redor, ouça. Esse tá dentro de um carrinho de rolimã, né? Ele pôs um som imenso, uma orelha de burro para ouvir bem. E aí todo mundo tem que ouvir junto com ele. Bum, bum,
É uma coisa de louco, né, irmão? O pessoal fica assim, desse jeito, animalizado, né? Bom, então Jesus é aquele que encontra nossas vidas. Hein? É humano mesmo. É humano? É, não é animalizado. Não, não é animalizado, né? É humano mesmo. Humanizado sem Deus, né? É verdade. É verdade, irmãos. Jesus, ele chegou a encontrar pessoas absurdamente em estado deplorável e alcançou eles, né? Então, quando o Senhor fala que Ele é aquele que faz a gente nascer de novo, Ele faz mesmo. É Ele que gera a gente uma nova pessoa. É Ele que tem essa competência, né? E para que a gente também ande os dias da nossa vida do modo como Ele andou, né? Há um lugar lá em João que ele fala, nós devemos andar como Ele andou, porque Ele dá essa condição a nós de viver assim, né? De viver assim. Nós temos aquela dádiva, é dado essa dádiva de Cristo para que a gente viva como Ele viveu, né? Viva como Ele andou, andar como Ele andou. Por isso que temos sempre falado com os irmãos amados de que Israel, quando Jacó teve aquele encontro com o Senhor de fato o encontrou, tocou na vida dele. E quando ele foi transformado, quando Jacó foi transformado, né, totalmente no seu caráter, no seu ser profundo, nasceu de novo. Ele teve um nascimento novo. Ele recebeu um novo nome. Ele deixou de ser Jacó. Ele passou a ser chamado por Deus de Israel, né? Quer dizer, Israel agora. Por que ele é Israel? Porque Deus tocou na vida dele, o transformou em alguém de fato que foi tocado por Deus. Alguém que foi tocado por Deus. Ele é agora alguém que é tocado por Deus. E a partir dele surge uma nação, e aí o conflito começa a acontecer, porque essa nação faz parte do propósito de Deus em dois ângulos. O primeiro é que seja uma nação que caminha sobre a terra, mas não somente uma nação. Seja uma nação de nascidos de novo. Então, a nação de Israel tinha um nome. Israel tinha um nome. Mas o propósito é que cada um que nascesse ali, conforme Deuteronômio 6 apresenta isso, Deus tem a revelação para que todas aquelas famílias trabalhem de tal maneira na condução histórica desse povo que ninguém fique sem ter uma relação com o Eterno. Não nasça simplesmente por nascer dentro daquela nação chamada Israel, porque não confie, e isso não vai fazer com que você seja de Deus, se você simplesmente nascer como nação, por nação em si, como gente nascida dentro de uma nação chamada Israel, né? Isso não vai dar a você essa condição de filho de Deus. Isso, vamos dizer, passam-se os séculos, passam-se os tempos, e Deuteronômio 6 não acontece no sentido profundo e último que o Deus eterno falou com o seu povo. Aquele povo começou a desenvolver um amor e então uma idolatria, porque aí já não era mais o amor para com Deus, era o amor para com a própria nação e com os patriarcas da nação. E eles então se arvoraram e se ensimesmaram em dizer, ao longo dos séculos, que eles eram descendentes de Abraão. Eram descendentes de Abraão, de fato. Eram descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eram um povo hebreu, eram um povo de Israel, mas não eram de Deus. Eles se acostumaram a dizer o jargão, somos povo de Deus.
E todos os profetas que surgiram, todos eles vieram da parte de Deus dizer exatamente isso para eles. Eles estavam enganados de uma forma infernal, de uma forma diabólica. Eles idolatraram eles mesmos como nação, como povo, né? E abandonaram o Deus eterno. Eles amaram Jerusalém de tal maneira, o templo e os patriarcas, eles idolatraram, eles geraram uma idolatria satânica e desprezaram o Deus eterno. Isso pode ser resumido em João 1,11, quando aquele que é o Deus, o Emanuel, o Deus eterno, que veio para o que era seu, porque foi ele que fez, ele que tirou Abraão de lá e fez todo esse povo, para que esse povo conduzisse como oráculos a palavra de Deus sobre o mundo, para que o mundo soubesse que há Deus, no testemunho de humanos, de vidas transformadas, nascidas de novo, de relacionamento verdadeiro com o Deus eterno. Então Deus fez surgir isso com o propósito definido de que eles não perdessem o foco de que é preciso que os seus filhos, quando nascessem, embora descendentes de Abraão, embora descendentes de Isaac, Jacó e tal, Israel, e embora nascidos na terra de Deus, que Deus deu a eles, isso não dava a eles a filiação. Então eles iriam cuidar, conforme Deuteronômio 6, que aquelas crianças eles fossem apresentadas ao Deus vivo. E então eles seriam de fato o Israel de Deus. De fato e em verdade. Aquele povo nascido de novo seria de fato o Israel de Deus. Então não é porque nasceu dentro de Israel, ou porque vive em Israel, ou porque tem descendência de Abraão, ou de Isaac e de Jacó, seja lá quem for, que ele é de Deus. Então todos os profetas, todos eles vieram para denunciar esse erro bizarro que eles passaram a construir neles mesmos, né? E se tornaram um povo tão hediondo a Deus, como diz João 1,11, o Deus eterno veio para o que era seu e os seus não o receberam, né? Então, o propósito da existência de Israel seria o verdadeiro Israel, é composto, como diz Apocalipse no capítulo 12, 13 e 6, 7, 8, todos aqueles capítulos, que vai mostrar que os 12 mil de cada tribo são de fato o Israel de Deus. Isto é, não é toda a tribo que é de Deus, somente 12 mil. 12 mil não significa jamais, na linguagem escatológica, 12 mil, no sentido numérico. É um número, vamos dizer, um número de significado. Ele significa algo. O que ele significa? A quantidade dos salvos de cada tribo. Existe uma quantidade dos salvos de cada tribo que está simbolizada, é uma linguagem simbólica, no número 12 mil. E no final eram 12 tribos. E 12 vezes 12, de número de salvos simbólicos, nesse número, simbolizados nesse número, dá 144 mil. Né? Mas isso é um símbolo de todos os salvos, que nasceram dentro da nação de Israel e que nasceram de novo. Eles nasceram na nação de Israel, mas não eram salvos, não faziam parte desses 144 mil. Somente quando nasciam de novo, que aí, como aconteceu com Abraão para Abraão, Jacó para Israel, quando eles tiveram esse novo nascimento e o novo nome dado por Deus a eles, pelo Criador, pelo Senhor, pelo Salvador, é que eles passaram a ser parte dos 144 mil, que descreve Apocalipse, que na vinda do Senhor Jesus,
do eterno Senhor Jesus Cristo, daquele que é o Logos, o Verbo. Ele, ao separar os seus, ele vai separar os salvos, de fato, os que nasceram de novo, de fato, que também viveram no período em que Israel existiu e foi significativo. O período da existência do Israel, ele teve o seu período histórico, temporal, espacial. Acabou esse período histórico de Israel, em que Deus formou a partir de Abraão, de Isaac, de Jacó, que passou a ser Israel. Esse período começou e acabou. O propósito da existência de Abraão, de Isaac, de Jacó e de todos, Davi, todos eram apontar absolutamente para Jesus Cristo. Tanto é que Jesus, em Lucas 22, ele mesmo, Jesus, diz que quando ele estava ressuscitado, então, quando ele estava caminhando com aqueles que estavam fugindo, indo embora para Emaús, Jesus, ele fala com eles, com aquele amor que só Jesus pode fazer, encontrando eles, lá naquela condição de fugitivos, indo embora. Jesus fala com eles todas as revelações que estão contidas em todo o Antigo Testamento e que fala sobre Jesus. Está lá escrito em Lucas. Então, Lucas, a gente tem Jesus afirmando que todo aquele conteúdo profético, tinha um propósito, apresentar o eterno Deus para as pessoas. Não era para apresentar Israel, não era para apresentar Abraão, não era para apresentar Jacó, não era para apresentar nem o próprio profeta era auto-apresentado. Todos apresentavam Cristo. Então, em Lucas, diz isso, quando a gente chega em Lucas, na verdade é Lucas, desculpa, irmão, não é 22, é 24. Lucas 24, diz ali no versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse, quer dizer, o Messias, o Eterno, o Emanuel, o Deus que andou conosco, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, todos os profetas, só tem um objetivo, um único propósito. Não é apresentar Israel, não é apresentar Jerusalém, não é apresentar elementos que foram usados pelo Senhor para apresentar Cristo. O Senhor eterno chamou os profetas, chamou Abraão, chamou Jacó, Isaac e Jacó, depois se tornou o nome Israel, e toda aquela caminhada para apresentar unicamente Cristo. Então, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Está vendo? Então, por isso que quando fala em João 1:12, a todos quantos o receberam, quer dizer, receber esse Senhor, esse Cristo, esse Messias, esse que é Deus conosco, ele é o único que pode fazer-nos filhos de Deus, porque ele é Deus. E ao mesmo tempo, o propósito que houve em Israel terminou exatamente com o cumprimento de tudo que os profetas falaram a respeito de Jesus. Se cumpre nele, em Cristo. Agora, a falta dessa percepção para Israel os fez não reconhecer Jesus. E ainda está escrito em João 1:11 que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, esse fator que aconteceu nesse período, em que o mediador semântico, vamos dizer assim,
o mediador da fala, o mediador os oráculos, eles profanaram o verbo, eles profanaram o autor, neles mesmos, profanaram neles, porque o Eterno, Santo, 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 Kadosh, 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 como está em Isaías, capítulo 6, esse Kadosh, Isaías 6, que é a mesma palavra para Apocalipse 4, 8, quando diz assim, Hócios, 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 quer dizer, lá os querubins cantaram em revelação sobre o Criador, falando a palavra Kadosh, Kadosh, quer dizer, não é para falar Kadosh, é para entender o que é Kadosh. Ele está dizendo santo, quer dizer, santo significa ele o único, como ele falou em Deuteronômio 6, o Senhor, o Eterno, é o único, o único, o único e o único, o exclusivo. Não tem Jerusalém, não tem hebreus, não tem judeus, não tem terra de Israel, não tem nada. Não tem igreja, não tem denominação, não tem igreja batista, presbiteriana, metodista, e até os crentes dizem isso sempre, né? É o jargão conhecido dos crentes. Pastor, não tem, no céu não vai ter batista, presbiteriano, mas no céu e aqui na terra, não existe isso. Kadosh, 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 significa o único. E essa palavra é repetida em Apocalipse 4, quando ele diz Agios. Agios. Ócios é uma outra palavra. Ócios é muito, muito exclusiva demais. Ela vai aparecer lá em Apocalipse 15. Essa é uma outra palavra que a gente vai ver depois. Mas Agios. Agios, diz Apocalipse 4, 8, quando ele também quer dizer exatamente isso, os anjos cantando e dizendo, todos eles dizendo, que o Senhor é o único, o exclusivo, né? E certa vez Paulo, em 1 Timóteo 2, 5, Paulo diz assim, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador, Jesus Cristo, é Ele que nos faz corpo dele, salvos nele, corpo dele. Não pode profanar o corpo de Cristo formando Israel, formando igreja, denominação, nada disso. Nós temos o único Senhor, e em Israel 12.000 de cada tribo são os restantes, ou aqueles que nasceram de novo. Quando Jesus veio, quando Jesus chegou, Israel cumpriu a sua missão. Quer dizer, o Israel salvo, os 12.000 de cada tribo, eles sim cumpriram a sua missão. Os que não são salvos não cumpriram nada, eles vão para o inferno, como diz lá no Novo Testamento, né? Eles não são de Deus, não tem como ser salvos fora do sangue de Cristo, fora do Cordeiro de Deus, fora da santidade que opera o sangue de Cristo, o sangue do Messias, o sangue do Deus que anda na terra, o sangue daquele Deus que foi para a cruz. Não é possível haver salvação. Então essa quantidade imensa de pessoas que nasceram dentro do mundo judaico, do mundo hebreu, como nação, eles vão para o inferno. Quando Jesus Cristo chegou, quando nasceu, então se cumpre cabalmente a função daqueles que nasceram de novo, sendo os 12.000 de cada tribo. Eles cabalmente cumpriram a sua missão, como está descrito em Hebreus 11. Hebreus 11 diz que eles são de fato as fiéis testemunhas. Os que nos rodeiam, aqueles de Hebreus 11, são os que rodeiam, nos afirmando que de fato é para Cristo que se deve olhar, como eles também olharam. Hebreus 11 afirma especificamente, conclusivamente, absolutamente isso,
que todos eles, os 12 mil de cada tribo, eles, como Moisés, como Abraão, Moisés, como todos aqueles relatados em Hebreus 11, eles tinham um único olhar de fé. Eles tiveram fé, eles tiveram a salvação em Cristo e apontaram para Cristo durante todo o período que lhes foi competente e competia a eles fazer isso, né? Então, quando Jesus Cristo veio, então pegou um povo. Esse povo cumpriu o seu propósito. Agora, em Atos 2, o Espírito Santo chega na terra e afirma a toda essa nação que havia como nação, que agora eles deveriam se converter a Jesus Cristo. E quem faz essa obra em Atos 2 é o Espírito Santo, que veio do céu para ser o vigário de Cristo, para falar e convencer o coração das pessoas, o coração de todas as pessoas, inclusive e primeiro dos judeus, que agora deveriam se converter e se tornar todos, como os outros 12 mil de cada tribo fizeram. Agora afirmado estava que havia se cumprida a Páscoa na pessoa do Cordeiro Pascal, que é Cristo. Havia se cumprido Pentecostes, a vinda do Deus Espírito Santo. Agora ele toma o seu lugar no propósito eterno de Deus, continuando a falar às pessoas que a partir de agora serão incluídas nessa graça milhões e milhões e milhões que ninguém pode contar. Incontáveis salvos pela obra no último dia que está sendo feita pelo Espírito Santo de Deus, que já haviam esses 12 mil de cada tribo e que agora estarão sendo juntados ao corpo de Cristo e não ao corpo de Israel, ao corpo de Cristo, corpo de Cristo. E porque Cristo é o absoluto, ele é o centro absoluto de toda a realidade, ele é o verbo, ele é o logos, ele é a razão, ele é o único que é o autor de tudo. Desde a eternidade até a eternidade, ele é Deus. E é a ele que está sendo formado nele, por meio dele e para ele o seu corpo. E então, a partir dali, começam a ser acrescentados aquela multidão dos gentios, isto é, dos outros que não são do povo judeu e que agora, do povo hebreu, do povo de Israel, e que agora já não há mais Israel. Já não existe, acabou. Porque o que se tem que continuar olhando nunca foi para Israel. Tinha que todo olhar, conforme Hebreus diz, 11, olharam para Cristo, tiveram fé em Cristo. Hebreus, até no capítulo 12, diz, agora nós, da mesma forma que eles, estamos rodeados desse testemunho todo. Agora nós, que nunca tivemos acesso a essa palavra com tal dimensão, e com tal profundidade, e com tal revelação, e que ficou agora claro perante nossos olhos de gente distante de Deus, mas muito distante, que não sabíamos nada, não tínhamos nada, aproximação alguma de Deus, agora recebemos a mesma palavra de Deus. E por termos sido tocados por essa palavra de Deus, agora nós também podemos olhar para Cristo e manter os nossos olhos em Cristo. Porque é assim, aí, ali e nele que está a vida. Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é esse, o autor e consumador da nossa fé. Então, a partir daí, como diz Apocalipse, né, que a gente estava falando disso, então Apocalipse fala dessa multidão que ninguém podia contar. Então, a gente tem aí, no capítulo, vamos ver, isso é extremamente importante, irmãos. Olha, é extremamente importante porque há uma confusão tão grande na mente de tantas pessoas, né, até mesmo de cristãos, que eles quase colocam Israel como a quarta pessoa da Trindade. E tem gente que adora Jerusalém, até hoje.
quer ser judeu de qualquer jeito. Né? Não tem como alguém saber que veio da tribo de Judá. É impossível, não tem nada, acabou. Não tem como alguém saber que veio da tribo de Levi. Não tem como, acabou. Né? De Benjamim, não tem mais. Né? Então, isso foi e ocupou o seu lugar dentro do espaço, do tempo e da história. Diz também que é um povo santo, né? Então, o povo santo, no sentido de quando eles... Também a terra quando eles foram separados, como sempre, como nós, povo santo. A mesma palavra é usada para os que foram separados por Deus para fazer aquela obra dentro do tempo, dentro do espaço, dentro da história, como nação. Esse propósito para anunciar o Messias, o próprio Deus, que é o Deus conosco, e eles foram chamados de povo santo, quer dizer, povo separado para fazer isso. E ao mesmo tempo, recebendo a palavra para que não confundisse essa santificação como povo chamado e separado para fazer isso, que isso significaria salvação. Eles estavam sendo separados para isso. E a salvação decorreria única e exclusivamente se eles, como diz Hebreus 11, tivessem fé em Cristo, no Messias anunciado desde o início, até antes da fundação do mundo. Então, eles seriam salvos nessa santificação, nessa separação. Né? Então, há uma separação para fazer algo, e dentro dessa separação está incluída a mensagem de salvação. E depois da salvação, continua a mensagem de santificação, para que continuamente se mantivessem no propósito único e exato que Deus tinha para eles, que é apontar única e exclusivamente para Cristo. Assim fizeram os 12.000 de cada tribo. Assim fizeram os de Hebreus 11. Mas a maioria não fez. E foram tudo para o inferno, porque não quiseram. Quando isso passou, quando toda aquela terra foi tomada no ano 70 e destruída, já deveria ter sido suficiente para o pessoal, como Jesus falou em Mateus 24, que acabaria todo aquele período ali, não teria mais qualquer função de Israel, de Jerusalém, no sentido de Deus. Se quisessem fazer uma terra com descendentes e tudo mais, poderia até fazer, como fizeram mesmo, né? Mas que não tem nada a ver com o propósito de Deus, porque o propósito de Deus está na continuidade do que o Deus eterno fala que tem que ser, que é o que Jesus, o Deus eterno, disse: vocês vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz Mateus 28, 18 a 20, Atos 1, quando o Espírito Santo vem e realiza o cumprimento de Pentecostes, porque a festa de Pentecostes é uma outra forma também profética de Deus anunciar o Espírito Santo, né? Então Deus está anunciando a pessoa do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Quando a festa de Pentecostes ela significa a primeira colheita, as primeiras colheitas extensas, então Deus cumpre isso já na profecia de Jesus, no Deus eterno que é Jesus Cristo, lá em João 14, 15 e 16. Ele afirma: eu vou para o Pai, que é o Deus eterno, o Pai. Eu vou para o Pai e de lá eu vou pedir ao Pai que envie o Espírito Santo, o outro Consolador, que ficará com vocês para sempre, em que de tal maneira ele vai dar continuidade, é ele que vai dar continuidade. Não é Israel, não é igreja, não é gente por si mesma, é o Espírito Santo que está autorizado por Cristo para conduzir a obra de Deus até o dia que Cristo, o eterno Criador e Senhor Jesus Cristo, volte. Ao voltar, o Espírito vai nos entregar nas mãos de Cristo, conforme está em Efésios 1,14. Ele vai nos entregar pessoalmente nas mãos do Senhor, porque Ele é o selo da nossa vida, aquele que garante, estamos imersos nele, estamos dentro dele, né?
Então isso é batizados no Espírito, conforme diz a palavra, é estar dentro dele, imersos nele, guardados nele. E ele nos leva a fazer a obra conforme o Senhor quer que a gente faça, o único Senhor. Evidente que os judeus tiveram esse erro absurdo, né? Aqui então, em Apocalipse, no capítulo 7, fala exatamente esses dois períodos, o período dos 144 mil. É claro que quando uma pessoa não conhece direito as Escrituras, ele vai fazer a contagem ticando um por um de gente até dar 144 mil, né? Vai acreditar que Jesus Cristo vai voltar, vai sentar lá em Jerusalém, ou que o povo judeu, que não existe mais conforme o propósito do Senhor, ele tem alguma relevância nessa história da salvação. Não tem nenhuma relevância agora, a partir de Cristo, né? A única relevância que qualquer pessoa tem é estar em Cristo, desde o tempo do início, de Moisés, de Abraão e tal, até o fim, né? De modo que os cristãos também fizeram quase o mesmo tipo de erro, como a gente tem comentado. Eles pegaram a palavra, como já falamos 1000 vezes, vou falar 1001, eles pegaram a palavra eclesia, transformaram essa palavra numa palavra utilitária para a conveniência de formar um sistema chamado igreja. Os cristãos não sabem sequer essa mais básica função da palavra eclesia. Os cristãos são conduzidos logo após a sua salvação, quando nascem de novo, porque muita gente está entrando para igrejas, e hoje já existem estudos, como Barna Group e outros famosos grupos de pesquisas dentro de um ambiente cristão, que já sabem que dentro de igrejas tem uma quantidade imensa de gente não salva, né? Tem muita gente, eles saem perguntando, por exemplo, nos Estados Unidos, o que os cristãos acham da Bíblia. É uma aberração, uma grande parte não sabe nada, né? Estão em igrejas, né? Estão acostumados, mas os Estados Unidos, que é um país tradicionalmente cristão bíblico, está assim. Imagine os outros países, como o Brasil, por exemplo, que é absolutamente fantasioso, é uma consciência mística, né? É uma consciência esotérica. O Cristo das religiões, dos cristianismos, não é o Cristo bíblico, é o Cristo... Para mim é um cristianismo frívolo. Frívolo, hein? É frívolo, é supérfluo, é inútil, não existe nada da realidade do Cristo verdadeiro, nada. Tanto é que esse cristianismo, ele está estabelecido como algo que não existe na Bíblia, e a maioria dos cristãos sequer consegue, né? Ele lê a Bíblia, mas ele não consegue fazer a distinção entre o que Cristo fez e o que existe hoje. E ele nem quer fazer isso. Os grandes teólogos simplesmente usam a terminologia igreja, no sentido que foi dada essa palavra há 17 séculos fazendo isso, que os cristãos acreditam que igreja é algo bíblico, denominação é algo bíblico. Eles sequer têm o trabalho de olhar para as Escrituras com profundidade, que ele não tem mais, foi tirado, né? A gente estava comentando aqui um período no Brasil quando havia um cristianismo, vamos dizer assim, um pouco mais bíblico, mais crescente. A gente saía às ruas e falava de Cristo de acordo com a Bíblia. As pessoas tinham aquela recepção até impactante. Eles achavam incrível. Até queriam se parecer com Cristo, né? Sim. Cabelo comprido, Teve essa época, realmente, teve essa época, que Cristo era uma espécie de figura na arte, né? Bom, essa época houve, o pessoal recebia a palavra de Deus com temor, mas logo, em algum momento, entre uns 50 anos e 30 anos atrás, começaram a ser expandidas as obras satânicas em cima de um país que até os Estados Unidos chegou a dizer, eu tenho aí estudos antigos, que os Estados Unidos, na Junta de Missões do Sul, né, que é a maior,
a Junta Batista, a Convenção Batista do Sul, que é a maior dos Estados Unidos, tem estudos dizendo que o Brasil seria o grande celeiro de missionários, dada a quantidade de conversões genuínas que estavam acontecendo aqui há 50 anos atrás, né, 40 anos atrás. E então esse impacto que estava causando no mundo fez acontecer algum tipo de ação satânica, e ele então impôs em cima dos brasileiros uma espécie de diluição da palavra de Deus, quando vamos dizer assim, um fator dentro do povo latino muito forte é um fator emocional. Então aquilo que começou com uma ida para as Escrituras terminou com um embalo emocional, em que cada vez mais começaram a surgir fenômenos emocionais dentro das igrejas, que já não é bíblico isso, né? Mas começou a surgir esses fenômenos emocionais, emocionalistas, e começou a cativar uma quantidade cada vez maior de pessoas. Aí começaram a dar o nome também de pentecostais. Um nome totalmente bizarro, absurdo, que não tem nada a ver com Pentecostes. Pentecostes foi algo que se cumpriu, como diz Atos 2, né? E até a quantidade de pentecostais, neopentecostais, que são verdadeiramente cristãos, eles têm uma dificuldade de ouvir isso, porque eles acreditam que quem fala isso não acredita em dons, né? Não tem nada a ver. Quando os dons estão aí, eles são do Espírito Santo, e é Ele que dá a cada um conforme Ele quer, não conforme a gente quer ou a gente pede. E já muito menos na forma como a gente imagina, que foi uma forma totalmente... definido, né? Que sempre ali, né? Uma coisa, não sei. E é uma manifestação absolutamente emocionalista, vamos dizer, quase esotérica mesmo, e com êxtases e píncaros, né, sem contar que o emocionais. cristão fica orgulhoso de si por ter esses dons, e se acha, né, fica o ego patológico também, sim, né? sim. Porque de fato não são dons, né? Essas manifestações elas são atitudes histéricas, né? São histerismos que as pessoas movidas por essa conjuntura de multidão histérica, ele também toma esse tipo de coisa como se fosse o padrão. E aí usa a Bíblia e traz alguma terminologia não examinada exatamente. E hoje se tem dois grandes erros. Ao não aceitar essa conclusão bíblica, e ao aceitar esse tipo de movimento humano como se fosse o padrão bíblico. Então, o pessoal está perdido nisso, né? E, ao mesmo tempo, depois desse movimento chamado pentecostal e neopentecostal, começaram a surgir os movimentos feiticeiros evangélicos. E todo tipo de engano. Então, vem Edir Macedo, vem R.R. Soares, né? Vem Valdomiro, aquele outro que a gente chama, que parece o Fred Flintstone lá, né? Esqueci o nome dele, né? Então são todos os elementos feiticeiros que aparecem e de fato são movidos por torpe ganância, com absoluto engano absurdo, né? Tentando gerir uma quantidade imensa de multidões que estão ávidas por aqueles tesouros prometidos por aqueles cabeças do inferno, né? São chifres de Satanás, das bestas, né? Então a gente tem um cristianismo brasileiro absolutamente destituído, né, de verdade. Enquanto isso, os chamados movimentos reformadores e tradicionalistas, entre os batistas, presbiterianos, luteranos, e toda essa turma mais, vamos dizer, mais centrada em algum tipo de centralidade não emocionalista,
né? Mas Se perdem nas estruturas que não são bíblicas, e nem existe na Bíblia. Eles defendem o projeto igreja, o projeto denominação, né? E não entendem, então cometem esse equívoco bizarro, como o povo judeu mantém a questão Israel, o povo cristão mantém a questão igreja e denominações, né? E é claro, o absoluto, que é Jesus Cristo, né? O santo, 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 que é Jesus, né? O ágios, que está escrito aqui em Apocalipse, né? No capítulo 4, quando eles cantam, né? Que o Senhor é santo, né? Santo, santo, santo. 4:8. Então a gente tem a expressão, como é chamada na teologia, de triagion, né? Triagion o pessoal até estuda isso na teologia, né? Quer dizer, tudo a ser estudado na teologia, mas não se leva em conta, isso não toca o temor. Porque se de fato, quem estuda o triagion, que é esse ágios, santo, 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 que é a mesma coisa que kadosh, 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 quer dizer, só tem Ele, é Ele que salva, é Ele que andou na terra, o Deus eterno que andou na terra, é Ele que é a razão, é Ele que é o Logos. Esse Logos, nota que entre a realidade do Santo, 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 que se revelou no Logos, conforme diz João 1,14, e o Verbo se fez carne, quer dizer, o Deus eterno, o Logos que criou tudo, se fez carne. Então, o Deus se manifesta em Deus que anda. E então, desde o Deus da glória eterna ao Deus que anda, não tem nenhuma perda de significado. É o mesmo que também o Espírito Santo, em João 14 e 15, 16, ele diz: o outro Consolador é o mesmo, não tem perda. É o mesmo Deus. É Ele que vai conduzir os salvos no último dia, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é suficiente para conduzir o seu corpo. Ele não é um tetraplégico ou paraplégico que precisa ter um cabeça e ter um monte de igreja. Então isso é tetraplegia, paraplegia. Quer dizer, o cabeça não serve para nada. Todo mundo até teoricamente diz que tem um só cabeça na igreja. Esse termo nem existe na Bíblia. Mas eles afirmam que tem um só cabeça. Mas, na verdade, a própria análise da realidade real que está acontecendo dentro do tempo é nitidamente contrária àquilo que se afirma. Porque se de fato se cresce que há um só cabeça, não teria esse monte de denominações, cada uma falando uma coisa. Nem essa quantidade de igrejas, cada uma gerindo por si mesma. Algumas podem, outras não. Outras têm medo dos núcleos, dos centros de divindade, de afirmação e domínio das denominações. Os pastores têm medo, e se não produzir, sai fora mesmo. Ele é demitido ou transferido, ele tem que produzir. As metas têm que ser alcançadas, né? É claro que para espiritualizar essas metas, esse ganho, eles colocam isso em linguagem espiritualizada. Quer dizer, você tem que ganhar almas, você tem que ganhar gente para Cristo. Então o pessoal cai na nomenclatura, na semântica utilizada de forma equivocada, mas que convence a mentalidade simplória dos cristãos absolutamente rasos, né? Então, o ato de Cristo, formar o seu corpo. Então, a gente tem aqui em Efésios, né, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, a gente tem o ato de Cristo formar o seu corpo. Quando ele diz assim, no capítulo 2, primeiro ele vai falar da nossa realidade de mortos, que Ele chegou perto de nós e nos tocou e nos salvou, estando nós mortos. Efésios 2, 1, né? Nós éramos
andando segundo o curso do mundo. Quem são esses? Os judeus e os gentios, a mesma coisa. Sem Cristo, todos estão mortos, andando conforme a sua própria cabeça. Basta olhar o Antigo Testamento e ver a quantidade de Isaías mesmo e outros, né, as denúncias bem pesadas, né, a respeito da nação, povo, nação teocrática Israel. Então, diz aqui, cada um andava outrora segundo as inclinações da nossa carne, quer dizer, aquilo que nós definimos é o que é. Não é o que Deus diz, nada. Não, nem sabe o que é isso. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Então, é com Cristo que há vida, tanto para a salvação, quanto para a operação da salvação. A salvação e a operação, a continuidade. Né? Pela graça sois salvos. Isso é graça. É graça tanto a vida sendo salva, é graça quanto a vida de continuidade. Tudo é graça. Nós não somos autorizados a montar nenhum tipo de sistema. Nem o povo hebreu podia fazer isso, nem o povo cristão podia fazer isso. Mas eles foram seduzidos, tentados e caíram. Até hoje, continuam fazendo a sua própria vontade, gerando igrejas e assembleias, 50% mais um, quer dizer, é o que define a autoridade máxima. Ou quando não, tem um tirano lá que define tudo e acabou. Né? Até está dito aqui, não vem das obras. Sim, para exatamente. Que ninguém se glorie. Isso tanto salvação quanto continuidade depois da salvação. Não se tem nada fora da graça de Cristo, que salva e conduz. Né? Diz aí. Então, tá. Diz aqui ainda no versículo 11. Olha, não, no 10. Somos feitura dele. Quer dizer, ele que nos fez, criados em Cristo Jesus, exatamente para as boas obras. Quer dizer, a salvação é pela graça e as obras é pela graça. Nada é pelo esforço humano. Nada é por uma construção que a gente possa imaginar, como Constantino fez e todos os depois dele sedimentaram isso até hoje, né? De modo tal que é muito difícil hoje um cristão mesmo, nascido de novo, é muito difícil um pastor, qualquer um cristão, todos estarem percebendo a grande trapaça que Satanás fez, como aconteceu lá em Mateus 4, em que Satanás, percebendo que Cristo usava Deuteronômio, está escrito, o diabo então tomou esse mesmo argumento e diz, também está escrito. E usou um texto bíblico para tentar Jesus. Jesus não caiu, mas os cristãos caíram, usando o texto bíblico sem Cristo. Quer dizer, montaram um esquema, né? Quem quis fazer isso na política foi Karl Marx. Ele tentou fazer o comunismo usando Atos 2. Isto é, montando uma sociedade exatamente igual está descrito em Atos 2, só que sem Cristo. E as igrejas e as denominações, elas são a resolução do sonho de Karl Marx, onde foi fundado um comunismo cristão, com cor cristã, em que todo mundo vive ali dentro daquele ambiente que não tem nada conforme as Escrituras, mas eles acreditam que tem, e não tem Cristo nisso. Não há Cristo porque Cristo jamais formou isso. Né? O ambiente cristão, ele teve muito êxito, desde no sentido pela tentação do diabo,
esse foi o êxito do diabo, né? Ele pegou a Bíblia e excluiu Cristo. Quer dizer, o cabeça que é Cristo só existe na teoria da coisa. Mas na prática, ele não é o cabeça, né? Então a gente tem aqui, as obras são feitas pela graça. Tanto a salvação quanto as obras. E quem dirige? Ele que preparou para que de antemão andássemos nelas. Agora, ele vai ainda dizer, no versículo 11, lembrai-vos de que outrora, agora ele vai falar aos gentios, daqui a pouco ele vai falar aos judeus. Então ele vai novamente aplicar a revelação de Deus, do Deus eterno, a esses dois povos, os judeus e os gentios. Ele começa pelos gentios aqui. Lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão pelos judeus, né? Eles chamavam a gente de incircuncisos, né? Por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, né? Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Só que esse Israel aqui é de Deus, não é os judeus circuncidados, nação de Israel e não salvos. Aqui ele está dizendo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esses que são agora Gentios. Agora ele vai continuar. Ó. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, os gentios, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, é o sangue de Cristo que tem poder para salvar e nos incorporar a Ele mesmo, formando o seu corpo, que Ele é competente para andar nesse corpo. Cristo é competente para dirigir esse corpo. Ele não tem problema de, como é que é aquelas doenças, reumatismo. Cristo, hein? Esclerose. Ele não tem esclerose múltipla. Ele não tem reumatismo. Cristo é o cabeça, e o cabeça de onde partem as ordens e que esse corpo dele mesmo. Aqueles que são dele e que devem estar nele, deveriam. Então tem uma anomalia aí, claro. Uma quantidade imensa de cristãos, eles estão seguindo ordens de diversos cabeças por aí. Menos do cabeça que é Cristo. Isso é forçar um corpo, um povo que é de Cristo, a seguir outro tipo de ordenanças, outro tipo de ordens, gerando uma aberração no corpo de Cristo. Então, fazendo Jesus chamar a atenção de que um restante desse povo santo de Deus, separado em Cristo, até salvo, só um restante é que vai ficar firme, guardando os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, conforme Apocalipse 12, 17. O outro tanto de gente salva, aí salvos, cristãos salvos, eles estão casados com a grande Babilônia, com a grande meretriz, conforme Apocalipse 18, 4 diz, num clamor em que o Senhor diz assim, sai dela, povo meu. Né? E Apocalipse 2 inteiro ali, 3, quando o Senhor diz várias vezes, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz aos que foram chamados e que não eram de Cristo e agora são. Mas aqui, só continuando mais um pouquinho, aí falando dos gentios, no 14, 2,14. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz. O qual, de ambos, isto é, gentios e judeus, fez um. Ele fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, quer dizer, a inimizade que havia para os gentios e a inimizade que havia para os judeus. Né? Ele aboliu na sua carne tanto a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, aboliu isso, acabou, não tem mais, porque agora nele é que todo mundo deve estar. Tanto é que ele diz assim, para que dos dois criasse um em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. Então, em Cristo há um novo homem, uma nova
pessoa, um novo corpo. Não há mais judeu, não há mais gentil, há um corpo em Cristo. Isso, de fato, como Paulo falou, é escândalo para os judeus, é ofensa para os gentios. Infelizmente, isso é isso. Terrível. Né? Continuam até hoje. Os judeus, no sentido de nação que ainda resolveram criar, aí, formando esse povo, que não tem nada a ver mais com o Senhor, mas ainda se escandalizam nesse sentido, não querem deixar para seguir Cristo. Né? Quando alguns se envolvem com Cristo, eles se chamam de cristãos messiânicos, ou judeus messiânicos, judeus cristãos, cristãos judeus. Então fica uma abominação maior ainda, mantendo aqueles sacrifícios, aquelas coisas que todas apontavam para Cristo, mas insistem em manter algo num anacronismo hediondo. Né? Bom, diz aqui, ele aboliu isso, né? Aboliu na sua carne, no seu sangue, para que dos dois fizesse um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, um só corpo, que é o corpo de Cristo. Então, eu não entendi, essa reconciliação é Em Cristo. do homem com Cristo. Tanto... Não tem nada a ver com Israel e não, nada. os gentios. Não, reconciliasse em Cristo, reconciliasse com Deus. Que havia uma separação entre o ser humano e entre os judeus de Deus, em relação a Deus. Então, ele estabeleceu que, através desse que é o seu Messias, o seu Cristo, ele, nele, no seu corpo e no seu sangue, reconciliasse ambos com Deus, pelo sangue de Cristo, pelo corpo de Cristo. Então, há um corpo, mas é um corpo de Cristo, em Cristo, para seguir em Cristo. Não se segue mais nada de judeus, judaísmo, de nada. Não se segue nada de igreja, denominação, de nada. Se segue Cristo, conforme a palavra. Né? Então diz assim, e vindo ele... Não, cadê? 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então isso tinha que ser motivo de muita alegria. Né? E vindo, evangelizou paz a vós outros, tanto aos que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Quer dizer, tanto os que estavam longe, quanto os que estavam perto, não estavam em paz com Deus. Mas em Cristo se estabelece essa paz, tanto para os que estavam longe, gentios, quanto para os que estavam perto, judeus. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Essa é a família de Deus. Né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele então o fundamento que é Cristo Jesus. No qual todo edifício, quer dizer, tudo que está construído agora, bem ajustado, cresce como santuário dedicado ao Senhor. Então o santuário de Deus não é um templo em Jerusalém, não é um templo aí numa rua tal, é nós, o corpo de Cristo. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então agora Deus, o Deus que caminhou, que criou o mundo, que caminhou sobre a terra, agora ele habita esse Deus eterno em nós pelo Espírito, por causa do sangue do corpo de Cristo. Né, irmãos? Bonito isso, né? Isso é precioso demais. Né? E, olha, irmãos, acho que é bom a gente celebrar o Senhor. Eu teria que falar mais sobre João 6, mas não dá tempo da gente falar mais sobre João 6, que fica então, pela graça de Deus, ele nos ajude a continuar na semana que vem, né? A pensar nesses atos tão grandiosos do Eterno, em se mover, a nos alcançar e formar o seu corpo, formar o seu povo santo, né? Então, João 6 fala isso tudo, mas de uma forma ainda mais também que acrescenta tanta coisa bela.
Jesus então falou que nós podemos celebrar Ele até o dia que Ele voltar. Então nós vamos fazer isso. E Nancy, você pode entregar, por favor, aí todos os irmãos amados que estão em todos os lugares e que de fato estão em Cristo. Efésios fala isso o tempo inteiro, né? Em Cristo. Vamos celebrar juntos o Senhor, Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, né? Então, está escrito na palavra do Senhor, obrigado, que Jesus, junto com eles, falando sobre a sua ação de redenção nele, dessa redenção que nós comemos o pão que é Cristo, tomamos e bebemos o sangue de Cristo, e é de fato o nosso alimento eterno. Ele falou: eu quero que vocês se reúnem como família, vocês vão se reunir até a minha vinda, afirmando de fato a minha exclusividade e santidade, e vocês vão pegar o pão juntos como meus discípulos, meus filhos, minha família, e vocês vão comer esse pão, testificando que de fato eu sou o alimento de vocês. Vamos orar, né? Santo, 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 Tu és o único Senhor, Tu és o único Deus, e nós te agradecemos o alimento do Senhor, que é ofertado pelo Teu corpo e pelo Teu sangue, e que nós agora celebramos essa festa de redenção do Senhor entre nós, Tua família, Teu corpo, e nós te agradecemos por nos chamar a essa relação eterna contigo, Senhor, formada pela oferta santíssima do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Jesus disse assim: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, como ele ensinou, vamos fazer. Em nome de Jesus, né, irmãos? Amém. Irmãos, Jesus depois, junto com eles, ele pegou o cálice, orou e disse assim: bebam dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber esse vinho, mas o vinho novo, convosco no reino de meu Pai. Então, querido Senhor, nós aqui, junto com os teus filhos em toda parte, Senhor, que estamos sendo tomados por ti cada momento. O Senhor nos tomou na redenção e nos tem tomado na santificação da tua obra e nos tem dado a bênção de celebrar a condição de sermos teus e de seguirmos em ti, de não queremos mais nada a não ser sermos orientados, conduzidos e envolvidos cada vez mais naquilo que significa a tua palavra, o teu chamado, Senhor, que tu tens feito teu povo ser e seguir. Pai querido, damos-te graças e também celebramos que há de chegar esse dia maravilhoso e precioso, sublime, prometido, profetizado por Jesus,
de que esse momento chegará. As primeiras coisas terão passado, Senhor. E nós estaremos sentados, estaremos já no céu, ali juntos com o Senhor, como Ele falou, celebrando e bebendo diretamente juntos ali dele. Nós te agradecemos e oramos juntos, nós aqui, todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. E como o Senhor ensinou, então, vamos beber. Ó Deus querido, nós estamos aqui, cada um em suas casas e numa comunhão santíssima diante de Ti. Cada um de nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a preciosa unção e direção do Teu Espírito. Ó Senhor, que possa multiplicar em nós cada dia o amor que Jesus Cristo tem, que o Senhor Deus eterno tem. E aqui está o teu povo, Senhor, celebrando o Senhor e pedindo por ti mesmo, porque precisamos muito de ti, Senhor. Santifica-nos e abençoe cada um, Senhor, onde cada um estiver, agora e no futuro e sempre. Nós te pedimos juntos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos queridos, vamos ficando firmes, né? Hoje damos graças a Deus porque a gente está um pouquinho cansado, porque chegamos de viagem, né? Mas chegamos bem. Conseguimos vaga. Chegamos bem. Vamos continuando, né? Se Deus permitir. Fiquem firmes todos que estão em toda parte. Deixe-me só todo mundo dar um tchau. A irmã Heloísa aqui, a irmã Nancy. E a gata que está ali, ó, junto à Bíblia, se for ver. Olha, tá bem pertinho, tá vendo? Aqui os irmãos vão poder ver também a Arca de Noé ali. Ali está, estão vendo aí? A irmã Nancy, a irmã Heloísa e a gata. A Jade, juntinho da Bíblia. Ela tem, né, Jade? Que o Senhor guarde todos. Todos vocês aí. Deixa eu virar isso para cá de novo. Então vamos lá, né? Temos um chá para todos que estamos aqui, né? Quem quiser venha para o chá, como diz lá no texto, né? Foram para o Monte das Oliveiras e lá ficamos um pouquinho. Deus abençoe, amados. No site, no Facebook. Muito grato por vocês estarem aí orando por nós. Vamos sempre caminhar no Senhor. Qualquer coisa, entre em contato. Tem aqui o WhatsApp, né? Ó. Aqui no Facebook tá tudo ao contrário, né? Mas aqui é 99152. Tem que falar no embalo certo da música, né? 99152-7007. Quem quiser entrar em contato no WhatsApp, né? Pode entrar. Deus abençoe, irmã Amélia, você, o Cláudio, vocês aí na ministração, né? Sejam fortalecidos no Senhor aí, né? Eu sei que vocês estão sempre orando e na batalha. Deus guarde vocês, a minha mãe, né? Deus abençoe os irmãos em São Paulo, Andréa, Samira, Deus abençoe Samira, um beijo do vovô. Vovó manda um beijo, a Heloísa, todo mundo aqui, né? A criançada, todo mundo aí, Deus abençoe a criançada, né? O pessoal de Campinas, Daniel, né? Tiago, né? Kadoshi, é verdade, irmão. Olha, depois uma música. Falando nisso, eu tenho uma música aqui, ó. Tem uma música. Obrigado, irmão Tiago, você me lembrou, né? Lembrou. Deixa eu ver. Em fervente oração, venho
mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Amém. Amém. É uma grande bênção. Assim seja para nós. Amém. Todos nós, em Cristo. Vamos então. Irmãos queridos, eu fico com saudade e vou desligar. Saudade, irmãos. Deus abençoe. Vamos seguindo. Deixa eu ajeitar aqui. Opa. Publicar. Publicar. Acho que publicou. Vamos ver. Estará disponível em breve. André. O que aconteceu aqui? Falando. Que coisa, maravilha. O André está dando uma notícia aqui que o aeroporto de Florianópolis vai melhorar muito, porque teve um novo... Agora é a Suíça aqui. Suíça, padrão suíço, ó, padrão suíço. Maravilha. Vai ser bom, já estava na hora mesmo. Ah, já tá ligado o site. Então deixa eu desligar o site. Deixa eu ver aqui. Bom, meus queridos irmãos também
site, né, do live stream. Deus abençoe vocês todos. Vamos desligando. Em nome de Jesus, fiquem no Senhor. Vamos nós.